Você precisa fazer um traço de concreto para sua obra, por exemplo, para você concretar, por exemplo, um baldrame, concreto este de FCK 20 MPa. Mas daí você precisa comprar cimento, areia e brita, mas você, claro, corre o risco muitas vezes de, na hora da compra, faltar material. Então, como é que você quantifica, como é que você realiza os cálculos aqui de forma muito prática ali, utilizando, por exemplo, uma calculadora e um celular, e você consegue ter o real cálculo para você comprar cimento, areia e brita? Vem comigo que eu vou ensinar você. Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, engenheiro Elber Amo. Em continuação ao vídeo passado, quando eu mostrei para você aqui o cálculo deste contrapiso, daquele contrapiso onde nós ali quantificamos, né, quanto de cimento, areia e brita nós precisaríamos comprar, né, e não errar, né, no cálculo ali, principalmente, né, trabalhando ali, descontando, né, o índice de vazios que nós temos nos agregados em volume. E hoje eu quero trazer para você exatamente aqui esse traço que aqui você observa, um traço de concreto muito utilizado nas obras, que é o famoso FCK 20 MPa. Esse traço é muito utilizado aí para concretagem de estacas, casas de médio porte, claro, pequeno e médio porte, estacas, baldrames e blocos. Esse FCK 20 MPa é muito utilizado. E aí, você precisa lá, por exemplo, ó, vamos trazer um exemplo aqui, ó, exatamente aqui, ó, 5 metros cúbicos. Você vai precisar aí na sua obra, preparar na sua obra um quantitativo, quantos traços, né, você vai precisar para 5 metros cúbicos de concreto. Esse é aqui a metragem que você tem, por exemplo, para concretar o seu baldrame. Então, vamos lá. Qual os quantitativos aí de materiais? Cimento, areia e brita. Você viu no vídeo passado que é comum situações como essa aqui, você errar e faltar materiais. Você não quer, imaginou você no meio de uma concretagem, por exemplo, num sábado à tarde, como é que você vai comprar mais cimento, mais areia e mais brita? E a concretagem não é interessante você parar no meio, por exemplo. Então vamos lá, né? Então, para esse traço aqui, ó, vamos lá. Referência nossa aqui, importante, você sempre, né? 18 litros corresponde a 0,018 metros cúbicos. O nosso traço aqui é o traço de FCK, resistência à compressão, característica de 20 MPa, megapascal. Lembrando que 1 pascal, né, na verdade 1 MPa, melhor dizendo, corresponde a 10 kgf por centímetro quadrado. Um FCM de 30 MPa. Pessoal, quem tem dúvida aqui sobre esse aqui é a resistência de dosagem, tá? Que nós temos. Isso aqui, se você tem dúvida o que é FCK, o que é FCM, tem vídeo aqui no canal que explica exatamente a diferença de FCK de FCM, que é a resistência de dosagem. Bom, o nosso traço aqui, um saco de cimento 50 quilos, corresponde a 2,3 latas. Eu preciso ter todos os meus quantitativos em latas. 4,5 latas de areia média, 5,5 latas de brita 1, 24 litros de água. Isso corresponde a mais ou menos 1,4 latas de 18 litros. Quando eu somo todas as minhas latas, eu vou ter aqui, ó, somando as latas, 13,7 latas de 18 litros. Bom, eu vou multiplicar os meus quantitativos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso saber quanto eu vou ter em volume, correto? 13,7 latas vezes aqui o volume de cada lata em metro, eu vou ter 0,246 metros cúbicos. E aí, eu pergunto para você, esse é o volume real que vai gerar ali, por exemplo, de concreto? Não. Este volume tem os vazios, como eu já expliquei no vídeo passado. Você tem a lata de 18 litros,
Você enche de areia, tem vazios. Enche de brita, tem vazios. O próprio cimento tem vazios. Cada material tem o seu índice de vazios. Então, o erro, você pega 5 metros cúbicos aqui, divide por esse volume irreal, e aí você chega a 20 traços de concreto. Se você pegar esses 20 traços de concreto, comprar 20 sacos de cimento, comprar material, comprar areia, comprar brita, o que vai faltar? Vai faltar material aí para o seu concreto. E aí você pode estar numa situação lá de um sábado, um domingo, né? E você não tem como buscar. Então, por que esse volume? Porque eu preciso descontar os vazios dos materiais. Cada material tem um vazio. Então, na prática aqui, o que eu venho fazendo com a minha experiência de mais de 10 anos nas obras, no dia a dia, eu padronizei um índice ali de 0,54 até 0,6. E eu multiplico por esse volume irreal e eu chego no rendimento real que tem ali na betoneira. Nesse caso aqui, para concretos, eu trabalho muito concreto, eu trabalho sempre com 0,54, 0,55. Então o que eu vou fazer? Vou usar esse índice aqui e vou fazer 0,246 vezes 0,54. Aqui sim é o meu volume real, pessoal. Aqui sim, ó. Aqui sim, esse é o volume 0,132 metros cúbicos. Quando eu preparar esse traço lá na minha betoneira, né? Se eu, por exemplo, colocar em latas aqui, eu vou ter esse rendimento real. Então, este é o volume real que você tem. Aí o que você tem que fazer? Aí é muito simples, pessoal. Aí você vai pegar 5 metros cúbicos aqui, dividir por 0,132 metros. Lembrando que, né, que aqui corresponde a 132 litros. Você vai chegar aqui, ó, 38 traços de concreto. Olha só que maravilha. Imagina você, né? Olha, 38 traços, ó, para 20 traços, olha a diferença, praticamente metade, né? Faltaria praticamente metade. E aí como é que você faz? Agora é muito simples, né? 38 traços, 38 sacos de cimento. E aí, ó, continha, 38 vezes 4,5 latas de areia, vezes a metragem cúbica da areia, você vai chegar no 3,07. Claro, para não faltar, compra 3,5 metros de areia média e de brita 38,5 vezes 5,5 latas vezes 0,018, eu vou chegar a 3,76. Você vai comprar 4 metros cúbicos de brita, tá? Com certeza, utilizando esses quantitativos aqui, você vai chegar no volume real que você precisa para concretar, como eu disse aqui bem no começo, aqui, ó, 5 metros cúbicos, tá? É isso que você precisa ter. Tá? Então, é muito comum as pessoas errarem, como eu disse já no vídeo passado, porque elas fazem essa conta aqui, elas utilizam esse volume aqui, ó. Eles somam as latas e não descontam os vazios. E aí vai faltar material com certeza absoluta, tá bom? Então, o vídeo passado e agora esse aqui você não vai errar mais na sua obra, não vai faltar mais material, você vai comprar exatamente cimento, areia e brita. Beleza, pessoal? É isso aí. No canal Engenharia na Prática você sabe que definitivamente você aprende. Fui!